obrigado. Já fomos ricamente abençoados por essa palavra tão preciosa da minha esposa, mostrando que discípulos não nascem prontos, nós temos que fazer, né? O grande desafio nosso é que nós queremos uma igreja cheia de pessoas dedicadas, espirituais, ganhadoras de alma, que não dão trabalho, pessoas maravilhosas, crentes do arrebatamento sem trabalho, né? Nem Jesus conseguiu isso sem trabalho. Então, queridos, as coisas não acontecem assim, fruto do acaso. Tudo tem um preço, né? E quanto melhor a coisa, mais demorado. Uma construção com mais fundamento demora mais, cava mais, dá mais trabalho. E uma criança não nasce em um mês. Tem um período, um tempo, até que aquela criança está pronta para nascer. E depois que nasce, aí é que dá trabalho, né? Eu queria, então, nesta manhã, continuar abordando esse tema, porque exatamente isto que tem nos feito vir aqui. Este é o tema escolhido para a gente comunicar. Então vamos estar orando mais uma vez, mesmo assentados, curva a sua cabeça, vamos clamar a misericórdia, a graça de Deus, a revelação do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, porque sem a tua ajuda nós não vamos em lugar nenhum. Nós podemos nos estribar nessa graça, nesse favor, na sabedoria que vem do Senhor. Obrigado por esses amados irmãos que aqui estão, que vieram, Senhor, para aprender, que vieram para receber. Eu oro que pela tua infinita bondade o Senhor nos use agora no abrir da nossa boca, para estimular, para encorajar, para orientar naquilo que a igreja está fazendo. Nós queremos ser uma igreja obediente, que faz, que pratica, que obedece o ide fazer discípulos. Nós não queremos fazer a nossa programação, nós não queremos dar a cara que nós achamos que devemos dar para a nossa igreja, mas nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós queremos estar ocupados com aquilo que o Senhor quer que nós estejamos ocupados. Por isso eu oro que cada dia a religiosidade, o estilo humano de fazer igreja caia por terra, e que teu Espírito possa presidir, liderar, governar a tua igreja. Ó Deus, vem preparar, vem curar a tua igreja para o arrebatamento. Vem usar essa ferramenta chamada discipulado para produzir em nós maturidade, santidade, crescimento. A tua palavra diz que nós devemos apresentar todo homem perfeito, e nós queremos trabalhar para isso acontecer. Nós queremos cooperar com isso no nome de Jesus, para louvor e glória do teu nome. Ó Espírito, nós nos abrimos para ti agora. Nós nos abrimos mão das nossas ideias, dos nossos pensamentos, da formação que nós tivemos. Nós abrimos mão disso para receber aquilo que o Senhor está falando com a igreja hoje, e aquilo que o Espírito está dizendo à noiva. Nós queremos aprender, nós queremos ouvir, nós queremos ter coração para ouvir isso e praticar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, contando um pouco daquilo que temos experimentado, nós fomos ali para Boa Vista, Roraima. Fazem agora em outubro desse ano, faz exatamente 13 anos que nós iniciamos um trabalho do nosso ministério chamado Igreja da Paz. Fomos para ali, eu, minha família e mais 4 casais para aquela cidade. Eu sou natural de Santarém e ali eu cresci dentro desse ministério. A Igreja da Paz teve um crescimento muito forte. Hoje em Santarém, para a glória de Jesus, é uma igreja assim que tem feito um impacto extraordinário, não só na região, não só na cidade de Santarém, mas na região toda. E trabalhamos ali em Santarém com muita dedicação, desde 85 que nós começamos esse projeto das células. No início foi travancoso, foi difícil,
Como eu costumo dizer, nós começamos com 13 células. 3 anos depois nós tínhamos descido para 6 células. 7 fecharam. Foi cavando a rocha com a unha mesmo. Não tinha livro, não tinha DVD, não tinha muita gente pregando sobre isso no Brasil. Era um tempo escasso. Eu lembro que aquele livro do pastor David Young Cho, que na época era Paul Young Cho, que nós estávamos lendo e tentando implementar. Hoje, que tem de material, que tem de livro escrito sobre discipulado, sobre célula, não está no gibi. Hoje, se você quiser, internet, tem muito material muito bom. Naquela época não tinha nem internet e tinha nem celular. Então, as coisas já mudaram bastante. Mas ali trabalhamos. Pastor Eibe, um pesquisador, foi atrás, foi para a Coreia, foi para em vários lugares, fomos para os Estados Unidos, fomos ver, fomos estudar igrejas. E Deus foi nos dando revelação, foi nos dando entendimento, como fazer esse trabalho. Fomos desenvolvendo algumas coisas e que estava dando certo. Aprendemos com vários outros modelos depois também. Enfim, o que está acontecendo, por exemplo, hoje em Santarém, uma igreja que tem mais de 7.000 células. Nos cultos de celebração, 52 cultos de celebração no domingo, em lugares diferentes. A última contagem que fizeram em Santarém, tem mais de 60.000 pessoas durante a semana assistindo nossas células. Então é uma coisa muito linda. Se você for estudar o movimento celular no mundo, você vai ver que as maiores igrejas estão na visão celular. As maiores igrejas. Então isso não é coincidência. Está mostrando que tem alguma coisa que Deus está revelando para a igreja que funciona. Se você for em qualquer continente, fala, eu quero saber qual a maior igreja. Agora mesmo, eu estava na Coreia, participando de uma conferência lá, numa das maiores igrejas, tá? Baseada em células. Tem mais de 10.000 células essa igreja. Uma igreja que começou em 86. Queridos, não tem atalho. Muitas vezes nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Muitas vezes nós temos resistência porque é algo novo. Mas esse é o segredo. E Deus vai fazer a obra com aqueles que estão abertos. Deus vai fazer a obra com aqueles que estão dispostos, com aqueles que entendem, que podem fazer, que podem contribuir, que nasceram para isso. Nós não vamos forçar a barra, mas nós não vamos parar de ensinar, de divulgar, de encorajar. Então, nós fomos ali para Boa Vista com a finalidade de fundar a igreja. Nós éramos 5 famílias. Começar do zero. Quer dizer que não foi do zero, é porque tinha um casalzinho de jovens lá, que na verdade nós casamos eles, nós fomos lá em janeiro para fevereiro, casamos eles, janeiro de 99, fomos fazer uma pesquisa na cidade, conhecer a realidade, depois nós voltamos para Santarém, eu, pastor Eibe, pastor Lima, ficamos ali uma semana, sondando a cidade, achamos um lugar para fundar, para alugar. Voltamos para a cidade e em julho nós mudamos, a equipe mudou para começar. E esse casal já tinha pedido para ele reunir já com algumas, já tinha o pai, a mãe, as irmãs e alguns vizinhos. Quando nós chegamos já tinha um grupo lá de mais 8, 10 pessoas. E a partir daí nós começamos nesse trabalho do discipulado, da célula. Eu confesso para vocês que eu sou tão convencido desse modelo que hoje eu não consigo me imaginar pastoreando uma igreja que não esteja nesse modelo. Eu falo sinceramente, se chegasse alguém e falasse, pastor, vem aqui para a nossa cidade, muda para a nossa igreja, nós vamos pagar para você R$200 mil por mês para você ser o nosso pastor. Só que só tem um detalhe. Nós não queremos nada, esse negócio de célula e discipulado. Nós não queremos aqui na nossa igreja. Nós queremos o Senhor como nosso pastor. Vamos te dar R$200 mil por mês. Você ser o nosso pastor. Só que nada de célula e discipulado.
Irmãos, eu não ia nem titubear, não ia nem pensar, será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu me mude? Salário bom, parece que Deus está querendo. Não ia nem pensar nisso. Eu estava falando para o pastor Marcos agora vindo para cá, pensa numa coisa que não me tenta, é ser vereador, ser deputado, ser senador. Não me tenta. Eu nunca tive vontade disso. Não me tenta. Tem outras coisas que me tentam, mas isso não. Então, o que eu falo? Irmãos, eu ia falar muito obrigado. Eu vou continuar ganhando o que a Igreja da Paz me dá, que é bem menor do que R$200 mil. Mas eu quero continuar tendo o privilégio de trabalhar com essa visão. Porque além de ser apaixonante, é o que, na minha opinião, realmente produz resultado. Crescimento de qualidade. Crescimento com qualidade. Queridos, porque o que é uma igreja do ponto de vista de Deus? É um grupo de pessoas que se reúnem domingo à noite para cantar, dar uma oferta e ouvir uma pregação, e volta para casa e todo mundo vive indiferente o resto da semana ao reino, indiferente aos perdidos, indiferente um ao outro, porque tem muita igreja que a regra é cada um por si e Deus por todos. Cada um por si, Deus por todos. A gente se encontra no domingo só para cumprir tabela, dar um tapinha na costa, paz do Senhor, irmão, está tudo bem. A gente não está nem aí um para o outro. Não existe comunhão, não existe vida. Ninguém tem compromisso de ganhar ninguém. Você chega numa igreja e se pergunta, quem trouxe alguém para Jesus? Quem é alguém para Jesus? Eu vim malamar arrastado para a igreja, quanto mais a trazer alguém. Então, o que a gente chama de igreja aí, pode muitas vezes não ser o que Deus chama de igreja. Então, uma igreja, do ponto de vista bíblico, é uma família atuante, que tem compromisso, que tem laços, que tem aliança, que está fazendo diferença naquela comunidade, que está impactando, que o povo entende que o compromisso com a igreja, o compromisso de ser crente não é só no domingo, mas é no dia a dia, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, que eu tenho compromisso com os meus irmãos, que eu tenho que ajudar os novos convertidos, que eu tenho que estar envolvido, que Deus me deu dons, Deus me deu talentos, Deus me deu sabedoria, pensando no reino. Olha, queridos, uma coisa que eu tenho falado na nossa igreja é isso, é mais ou menos isso. Tem muita gente crente que recebeu talentos de Deus, dons de Deus, habilidade de Deus, que Deus deu para elas para um propósito, e elas estão usando para benefícios próprios, para ganhar dinheiro. E o reino, zero. Igreja, zero. Deus deu o dom de cantar, e o cara está ganhando dinheiro com o dom de cantar, mas não faz nada. O dom que Deus deu para ele usar no reino, pro reino, ele está usando para si mesmo. Deus deu o dom da liderança, e o cara está usando lá na prefeitura, lá na escola, lá na faculdade, lá onde ele trabalha. O dom da liderança que Deus deu para ele exercer no reino. E para o reino, nada. Deus deu a habilidade de ensinar. Um dom que Deus deu para ele ensinar na igreja, no reino, para o reino. Mas ele está pegando esse dom que Deus deu para ele, para o reino, e está usando para ganhar dinheiro e comprar carro e edificar a casa dele. Era para ser exatamente o contrário. Deus importaria de você usar esses dons? Quantas irmãs que têm uma habilidade, uma graça para trabalhar com crianças, mas ela está fazendo isso lá na escola, lá no trabalho dela, mas na igreja não quer nada. Deus deu esse dom para você servir para o reino. Agora, Deus não importa que você pegue essa habilidade de ensinar e ganhe uns trocados com isso para dar manutenção na sua casa.
Mas isso é o bico. Isso é o bico que você está fazendo. Porque o seu primeiro compromisso a usar esses dons, esses talentos, é na igreja. Sabe dançar? Primeiro no reino. Por isso que a Bíblia fala, coloquem o reino em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar. Sabe liderar? Eu posso até ajudar a liderar, ser o líder lá na escola. Eu posso até fazer isso para ganhar um dinheirinho. Mas isso é bico. O meu chamado principal é usar esse dom, esse talento para o reino de Deus. Então, eu tenho batido nessa tecla, porque é uma mentalidade, é um sofisma que tem que cair por terra. Líderes, potencial, homens, mulheres de Deus, dotados de um potencial tremendo, que não está sendo explorado, que não está sendo usado na igreja, está sendo usado no mundo, sendo usado lá no sistema do mundo. O cara está vendendo, está trocando o seu dom por dinheiro, coisa que Deus deu para ele para esse fim. Então o que eu tenho falado? Irmão, use aqui. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que Deus te deu essa graça, essa sabedoria, essa habilidade para o reino. Temos que sair dessa mentalidade de que o meu chamado, ou a minha tarefa, a minha obrigação como crente é só vir na igreja uma vez por semana. E olhe. Tem muita coisa para ser feito. Eu pergunto, queridos, se dependesse de você, essa igreja existiria? Se dependesse de você, as pessoas que estão perdidas nessa cidade vão para o céu ou para o inferno? Se dependesse de você, qual vai ser o tamanho dessa igreja daqui 10 anos? Se dependesse de você, onde que o evangelho chegaria? Até qual cidade chegaria? Se dependesse de você, quem seria alcançado por esse evangelho? Se dependesse de você. Então, o nosso desafio é levar o povo para viver o projeto que Deus tem para a igreja. E quando nós olhamos, por exemplo, alguns textos bíblicos, você vai perceber que Jesus foi muito enfático nessa questão de dar a vida. Em João 3,16, quem sabe o que está escrito no Evangelho de João 3,16? Alguém sabe? Será que alguém pode me ajudar? Alguém pode ficar em pé e falar assim o que está escrito em João 3,16? Alguém pode ficar em pé e falar para mim o que está escrito em João 3,16? This is a demonstration of Ustream Producer. Quem foi que falou? A senhora. Porque Deus esse é um dos versículos mais conhecidos pelos crentes, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, você sabe o que está escrito em 1 João 3,16? 1 João 3,16. Nós sabemos que está escrito no Evangelho de João 3,16. Mas vamos ver o que está escrito em 1 João 3,16. Primeira João 3,16 diz isso aqui: nisto conhecemos o amor que
Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então veja, em João 3,16, a Bíblia diz que Jesus já deu a sua vida por nós. Isso é amor. Mas o amor não para nisso. O conceito de amar não para no Deus que me ama. Mas eu tenho que dar continuidade a essa obra de Jesus. Aí a palavra de Deus diz que eu agora, uma vez, diante dessa revelação, uma vez que nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora é sua vez de dar. Agora é sua vez de ir para a cruz. Agora é sua vez de renunciar. Agora é sua vez de morrer. Agora, irmãos, esse dar essa vida, nós temos a tendência de pensar que é morrer no lugar de alguém. Mas dar a sua vida aqui fala exatamente disso, de você dar a sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: eu me gasto e ainda me deixarei gastar em favor de vós. O apóstolo Paulo dizia que ele vivia uma vida para servir, para cooperar, para ajudar. Ele se gastava e se desgastava em prol dos outros. O que é dar vida hoje? Como que está a igreja nesse sentido de dar a vida? O máximo que a gente faz: e aí, irmão, tudo bem? Como é que está a vida? E o outro responde: tá bom. E se ele começar a falar: pois é, essa semana, na verdade, eu queria até pedir oração. É mesmo, irmão? Tá bom, mas olha, Deus é contigo. Amém, irmão? Ora mais, vai dar tudo certo, confia. Tchau, irmão, um abraço. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, quando que nós damos a nossa vida para o irmão? Quando nós nos comprometemos em aliança, de amar, de cuidar. Quando eu gasto os meus créditos de celular. É difícil, né? Queimar nossos créditos de celular para telefonar para um irmãozinho que não apareceu na célula, que não apareceu no culto. Eu poderia estar usando para navegar na internet, meus créditos. Eu poderia estar usando para falar com o meu namorado, com a minha namorada. Eu poderia estar usando para falar com a mamãe. Eu estou usando meus créditos. Quando que eu dou a minha vida? Quando eu estou disposto a usar a minha casa, meu sofá, para ter uma célula. Estou dando minha vida. Quando que eu estou dando a minha vida? Quando eu uso o meu carro, a minha gasolina, para ir lá no outro bairro mais distante, pegar alguém para trazer para a igreja, depois devolver. É quando eu estou dando a minha vida. O que é vida? O que é a vida? Vida é tempo. É tempo. A gente sempre fala: quantos anos você tem de vida? Olha como que a vida é medida. Quanto tempo você tem de vida? Vida é tempo. Vida é tempo. Então, quando eu separo o meu tempo para ajudar alguém, para investir na vida de alguém, para assessorar alguém espiritualmente, para aconselhar alguém, para ensinar a palavra, eu estou fazendo o quê? Estou praticando 1 João 3,16. E não é tão conhecido esse versículo. Todo mundo conhece João 3,16. Mas 1 João 3,16 ninguém conhece. Mas ele deu a sua vida. E nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando eu amo, quando que eu estou dando, quando que eu estou manifestando o amor de Deus, quando que eu estou na prática dando a minha vida, quando eu estou fazendo isso, quando eu estou ouvindo,
Quando eu tenho que parar uma coisa para atender, pensa numa coisa difícil para mim. Pensa numa morte. Pensa numa doação de vida. É quando eu estou trabalhando, preparando uma mensagem, ou orando, ou fazendo qualquer coisa, e alguém diz, tem alguém no telefone querendo falar com você. Sim, querido. O que foi? E aí, meu irmão? Pastor, será que o senhor poderia me atender? Quando que eu estou dando a minha vida? Muitas vezes vendo a minha esposa lá na cozinha, ou lavando, ou cozinhando, e o fone no ouvido aqui, e ela lá, pois é, irmã, mas Jesus vai te dar sabedoria, vamos orar, e horas, e às vezes eu saio do quarto para perguntar uma coisa para minha esposa, amor, depois de 10 minutos eu volto, amor, ela está falando com alguém, está no telefone. Se ela parasse para atender, ainda bem que tem hoje esse sistema, né? Que inventaram o negócio de telefone sem fio, telefone celular. A gente pode meter o telefone aqui, o headphone aqui e continuar lá. Senão não almoçava em casa. Não tinha quem fizesse almoço. Não, os banheiros iam estar fedendo, porque não tem quem lave banheiro. Senão, minha roupa não estava passada, porque ela passa falando. Pois é, pensa que até falando sozinho. Não, irmãos. Não, mas Jesus e tal. Não, mas volte lá, irmão. Peça perdão, se humilhe. Não abra mão do seu marido, não. Jesus tem... Vamos orar agora. O que é isso? É dar vida para os irmãos. É dar vida. Você tem dado a vida. Você tem alguém nesta igreja que pode falar assim, fulano deu a vida dele por mim. Tem alguém nessa igreja que pode dizer assim, se não fosse a irmã fulana, se não fosse o irmão fulano. Tem alguém que pode falar de você isso? Graças a Deus pela vida da irmã fulana, do irmão fulano, porque ele tem sido uma bênção na minha vida. Ele tem sido uma bênção. Ele tem gasto tempo. Esse exemplo que a pastora Mariléia deu desse casal, eles são tão agradecidos. Eles têm uma gratidão por nós. Nos chama até de pai, de mãe. Por quê? Porque foi exatamente isso que nós fizemos. Tem que dar a vida. Queridos, não tem como nós vivermos igreja sem isso. Não tem como sermos uma igreja bíblica sem isso. Esse negócio de cada um por si, Deus por todos. Esse negócio de, irmão, tá tudo bem? Tapinha na costa, descomprometido. Tapinha na costa e não estou nem aí. Tapinha na costa, sorrisinho fingido. Oi, irmão, tudo bem? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, tá, irmão? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe, tá, irmão? Deus abençoe. Deus abençoe. Mas ninguém está disposto a ser uma bênção na vida daquele irmão. E a palavra de Deus fala assim, se tu uma bênção. Os crentes de hoje foram ensinados, manipulados, trabalhados para eles atrás de bênção. A igreja brasileira hoje tem que mudar. A igreja foi ensinada a correr atrás de bênção. Venha para o culto fulano de tal. O seu encontro com a bênção. O lugar de encontro com a bênção. Eu quero receber. Mas Jesus disse, é melhor dar do que receber. Jesus disse, é melhor dar do que receber. E Jesus não falou assim, corra atrás da bênção. A palavra de Deus fala assim, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Você tem sido uma bênção. E você sabe quando que nós encontramos um crente realmente abençoado? É quando esse crente é uma bênção na vida de alguém. E que quando você está
fazendo a vontade de Deus, quando você está comprometido com os mandamentos de Deus, Deuteronômio já dizia isso. Se você atentamente obedecer a minha palavra, essas bênçãos virão e te alcançarão. E aí vocês sabem que o segredo é a bênção correndo atrás de mim e não eu correndo atrás da bênção. E quando nós começamos a ensinar esses princípios na igreja, nós começamos fundamentando a igreja nessa visão, trabalhando, ensinando. Você não é só mais um na multidão, você tem um chamado, você é corpo, você tem inserido nessa igreja para um propósito. Você é corpo, você é membro do corpo, você faz parte do corpo. Não existe nada no corpo sem propósito. Não existe nada no corpo sem propósito. Não teria como explicar essas duas coisas grudadas na nossa cabeça aqui se não tivesse um propósito. Não tem como explicar esse negócio pontudo colado na nossa cara se não tivesse um propósito. Tudo tem um propósito. Você existe para uma função. Quando você é colocado no corpo, quando você é batizado no corpo, Deus está pensando que você faça alguma coisa. Eu não sei o que você é, se você é rim, se você é bobó, se você é fígado, se você é veia, se você é veia. Não importa. Você está no corpo, você faz parte do corpo. Você é músculo, você é unha, você é cabelo, você está no corpo. Faça a sua função. Nós temos que desafiar o povo a descobrir o propósito que Deus tem para a vida deles e começar a servir o corpo, servir os irmãos, servir as pessoas com isso. Esse negócio de crente que enche igreja só porque quer uma oração na cabeça. Eu não sou contra orar por crente, eu oro pelos crentes. E eu ainda tenho uma vantagem, as minhas orações são gratuitas. Não tem oração de 10, de 50, de 30. Eu oro de graça. Não tem problema, irmãos. Mas tem alguns crentes que já se acostumaram. É o crente 6 horas por mim, é o 6 horas, ele só quer oração, é o crente atribulado, é o crente maguila que só vive em luta. Aquele crente só quer receber, ele não dá dízimo, mas ele fala, você tem uma oferta aí, pastor? Tem uma cesta básica? Aquele crente se acostuma a pedir. Lembra da história do camarada que chegou aí, cara, me dá 10 reais aí, não tenho. 5, não tenho. Ei, rapaz, me dá um cigarro aí, cara, então. Eu não fumo, meu irmão. E o que é isso no teu bolso aí? É um colírio. Então pinga aqui. É o cara que quer pedir alguma coisa, quer pedir, mas não quer dar atenção, não quer dar amor, não quer contribuir, não quer vir para a igreja, não quer ajudar, faz nada. Ele vem, senta aí. Agora eu sei que vocês não são esse tipo de crente, mas vocês têm que ajudar esse tipo de crente a mudar a mentalidade. Fala, e aí, irmão, quando você vai dar a sua vida pelos irmãos? Quando que esse versículo vai ser uma realidade na sua vida? Quando que a igreja vai sentir o teu amor? Quando que os novos convertidos vão saber que você existe? Quando que os perdidos vão saber que você existe? Nós temos que ser uma igreja comprometida. Amém, meus amados? Vocês estão me entendendo? Aí o que acontece? Nós começamos a trabalhar, começamos a ensinar. Nós fomos com essa mentalidade, todo mundo vai trabalhar. E eles viram que nós, líderes, somos os primeiros a fazer. Somos os primeiros a liderar a célula. Minha esposa foi lá, abriu a célula dela. Toda a equipe foi liderar a célula. Sabe por quê, queridos? Hoje em dia, os pastores não querem mais fazer o trabalho. Depois que fizeram isso aqui, depois que nós começamos a construir nesse formato, assim ó, com auditório, a plateia,
Aí aqui na frente eles fizeram diferente, tinha um elevado e chama atenção, todo mundo me vê. Depois que inventaram esse negócio de púlpito, e depois que inventaram esse negócio de... Nada disso tinha na época de Paulo. Microfone, então, que a gente pode agora falar, a nossa voz é ampliada, está nessas caixas. Depois que a gente ficou nessa... Inventaram esse negócio de púlpito, que a gente fica em destaque, que os irmãos ficam lá e a gente fica aqui. Depois que inventaram isso, a maioria das pessoas só quer ficar aqui. Só que aqui é fácil, irmãos. Aqui é fácil para a gente tocar. Que é bonito. Aqui é legal. Fica legal aqui. Por isso que o pastor quer, você quer baixar? Não, não quero ficar lá em cima. Ele ainda perguntou, você quer? Não. Eu gosto de estar aqui. Microfone, minha voz. A voz mais alta é a minha aqui, aleluia. Eu quero aparecer. Nós queremos estar em destaque. Eu exaltado, o eu exaltado. Nós queremos aparecer. Destaque. Mas fala para um pastor hoje, fala assim, vai liderar uma célula. Quê? Eu liderar a célula? Não. Pastor Eibe, quando ele saiu de Santarém, a igreja tinha quase 20 mil membros. Ele foi para Fortaleza com uma equipe de quase 100 pessoas. Todos líderes, pastores, não quase, mas a maioria, líderes, pastores, ordenados. Homens que em Santarém tinham 200 células debaixo deles, 300 células debaixo deles. O próprio pastor Eibe, né, pastor de renome, viajado, livro escrito, um homem. Mas sabe quando ele chegou em Fortaleza, vamos começar do zero aqui. Sabe o que o pastor Eibe foi fazer em Fortaleza? Foi liderar uma célula. Ele tinha 2 células, uma na casa dele e uma numa favela. E ele ia lá para a favela liderar a célula dele. Uma noite, na quarta ele liderava a célula na favela, e no sábado ele liderava a célula dele na casa dele, num condomínio fechado, as pessoas mais financeiramente bem estabelecidas. Mas na quarta ele ia lá para ele chama do bairro popular, liderar a célula. Fala, mas como é que pode? E nós fomos para Boa Vista com essa mentalidade, todo mundo vai trabalhar. Porque o povo tem que enxergar. Algumas vezes os pastores perguntam, por que célula não deu certo na minha igreja, pastor? Por que discipulado não deu certo na minha igreja? Sabe por quê? Porque os pastores, os líderes, não estão com sua vida dizendo, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Você tem que mostrar com a sua vida que isso é importante. Como? Dando a devida importância, dando a sua vida para isso. Então nós fomos para Boa Vista, nós fomos liderar a célula. A minha esposa liderava, eu era o ministro de louvor. Eu sei tocar, irmãos. Eu conheço Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Com essas 5 notas eu canto qualquer música. E eu era o ministro de louvor dela. Blang, blang, blang. Eu lembro que nós tínhamos uma música bem predileta que a gente cantava toda quarta-feira na nossa célula. Rompendo em fé. Era o nome da célula, Rompendo em Fé. Então, eu cantei aquela música por anos. Não, por anos não demorou tudo isso, né? Mas pelo tempo que a célula durou, acho que foi uns 7, 8 meses, não lembro bem agora. Mas eu lá. Os outros pastores que foram comigo liderando célula, as esposas liderando célula. Nós estávamos começando. O povo viu aquilo. E nós nos importávamos com eles. Nós queríamos discipular. Nós queríamos ir atrás. Nós queríamos gastar tempo com eles. E eles começaram a pensar, mas essa igreja é diferente. Porque nas outras
Para a gente achar o pastor era uma dificuldade, né? Todo pastor que se preza, ele faz uma portinha dessa. Ou uma daquela.